Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2022, que saiu agora na sexta-feira, né, do fundo HCTR11, fundo DECRI, né, também tem FIIs na carteira, né, então a gente vai ver qual foi a performance do fundo aí nesse mês de maio. Então fique conosco e se você gosta desse tipo de vídeo, né, fundo de investimento imobiliário e Fiagots, principalmente é o que a gente fala aqui no canal, mas temos outros assuntos, pesquisa a raiz do canal aí para você ficar ligado, tá? Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Compartilhe com a gente se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do HCTR11 e esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link para o grupo do Telegram aqui do canal, tá bom? Se inscreve lá em curta distância. Então vamos lá, relatório do HCTR11, vamos ver aqui, né, como o fundo performou. Para quem não conhece o fundo, né, é um fundo que investe principalmente ou preponderantemente em certificado de recebíveis imobiliários. Então, um fundo que tem aí um dos fundos também pagando muito bem aí no mercado, né? Por conta da inflação, né, que está alta, IPCA lá nas alturas, então os fundos de CRI têm realmente pago bons proventos aí no mercado. Investidores em geral, seu público-alvo, ele tem desde setembro de 2018, então fundo partindo aí para o quarto ano, né? Prazo de duração indeterminado, o gestor é a Hectare Capital, administrado pela Vortex DTVM, e a taxa de administração, custódia, controladoria, né, 0,21%, e a taxa de gestão 0,99% sobre o PL, ambos, né, sobre o PL, e também a taxa de performance, o fundo também tem 10% do que exceder 100% do CDI, tipo de condomínio fechado, e o patrimônio líquido do fundo está em 2,6 bilhões de reais, mais de 22 milhões de cotas emitidas, né? Cota de mercado 112,52 aqui no final de maio, e tem mais de 184 mil cotistas. Então, se você é um deles, se inscreva aí no canal, né? Que a gente fala todo mês aqui sobre o HCTR11. Bom, alguns comentários aqui do gestor, ele fala sobre a distribuição de proventos, né? Foi de 1,48% o dividendo do fundo nesse mês de maio, né? Distribuiu R$ 1,77 por cota, né? E o fundo tem ainda um lucro contábil, né, de 54 milhões de reais, lucro contábil acumulado. E o resultado do mês ele fala aqui que foi impactado justamente pelos IPCAs de março, que foi um dos maiores aí, né, nos últimos anos do mês de março, e o de abril, que foi mais modesto, né? Então, mais para esse mês de maio aqui, né, já que 90% dos CRIs do fundo está indexado ao IPCA, o IPCA de maio foi muito mais modesto, né? Foi 0,40, se eu não me engano, aproximadamente, né? Então a tendência é que somado aqui o de abril, né, os proventos sejam muito menores, né? Já que a atualização monetária é uma das principais receitas, né, dos CRIs, né, desses CRIs, de, de, desse tipo de papel, né? Tem os juros dos CRIs e também tem a atualização monetária que tem um impacto muito grande, né? Que é exatamente essas variações aqui. Bom, ele fala aqui sobre algumas indagações, né? O fundo fala que está adimplente em todas, todo mundo pagou, né, as obrigações conforme previsto, mas eles dizem aqui que são indagados, né, frequentemente sobre o fluxo mensal. Então vou ler aqui o que eles falam sobre isso, né? Porque questionário se a razão do fluxo mensal menor que 100% significa que o fundo está inadimplente, ele fala que não tem essa relação direta, né? O fluxo mensal menor que 100%, ele fala aqui, é para alertar a securitizadora, né, que é aí a cedente ou a desenvolvedora do projeto, né, para a securitizadora alertar ao desenvolvedor do projeto, né, com relação a cobrir um desenquadramento no fluxo mensal, né, de recursos, né, do projeto, né? Então é como se, pelo que eu entendi aqui, é como se fosse né, um acompanhamento para aumentar né, o capital de giro para o mês seguinte, né? Então essa relação serve exatamente para isso quando então o fluxo mensal está menor do que 100%. Em maio, o fundo adquiriu então 103 milhões em crise e vendeu 152, então reduziu aí o patrimônio, né, nos ativos-alvo.
Do total alocado, 77% foram aumentos de ativos que já estavam na carteira e 23% foram novos ativos, tá? Bom, então a gente vê aqui dentro das aquisições novas, né? A questão do fator de risco dessas novas aquisições, tá? Então, a gente vê aqui que o fundo, então, vendeu mais do que comprou, né? E dentro das compras, 47% desses CRIs foram subordinados, do tipo subordinado, né? Esse aqui é o fator de risco, né? Com relação às preferências de recebimento. Então, subordinado e mesalino, que tem preferências menores, preferencialmente as distribuições do fluxo de pagamento, eles são os últimos, né? E os primeiros aqui são os sênior e os única. Então, o fundo adquiriu, né, uma carteira aí mais arrojada, né? A gente vai ver os percentuais mais para baixo. E dentro da tipologia aqui do risco, então a gente vê que essas aquisições agora de maio foram mais arrojadas aí do fundo, né? Então, com expectativa de recebimento, então, de maiores proventos, né, com relação ao indexador e ao prêmio de risco atrelado a essa operação. Dentro da DRE gerencial, ele fala aqui que teve os recebimentos de receitas com FIIs, né? Então, o HC HG11, 850 mil, o RBRY 676 e o HREC 199 mil reais de recebimento de proventos. E ainda falando dos fundos de investimento imobiliário, então aqui mais para baixo, né? Ele fala que sobre o Serra Verde, né? Teve um aumento aí na comercialização. Ele fala aqui que principalmente pelo aumento da questão turística, né? Ocupação hoteleira lá em Gramado, que já está em torno de 60% em abril, foi, né? Em torno de 60% de ocupação em abril versus 44% lá em abril de 19. Então teve um aumento muito grande do fluxo de turistas nesse período. Ele também fala aqui do XBXO, né? Então o XBXO também ainda não pagou provento para o fundo. Segue aí a questão do plano de ocupação do shopping, né? Então depois você pode dar uma lida aqui, né? Ainda está nessa novela ainda, fundo ainda com uma posição muito alta no fundo, né? Mas ainda não teve retorno, né, no investimento no fundo de investimento XBXO, que só tem 5 cotistas, né? Um deles é o HCTR11. Bom, comentários aqui do gestor ainda, ele fala aqui sobre, né, exatamente as compras e as vendas que o fundo fez, então foram diversas, né, ocupam a página inteira aqui, então você pode depois dar uma olhadinha aí, né. A gente verifica aqui, o fundo é muito arrojado com relação ao risco, então basicamente todos aqui acima de IPCA ou IGPM, mais 10%, tanto os que ele tinha na carteira quanto os que ele adquiriu, né, IPCA e IGPM também, muito superiores aqui, inclusive a 15% de prêmio de risco, né? Além da inflação. Então, realmente são CRIs muito arrojados e o fundo, inclusive, comprou mais cotas do HCST11, né? Que na verdade fez uma subscrição, né? Então, o fundo aqui comprou alguns CRIs e vendeu alguns CRIs aí com um risco um pouco maior, né? Como a gente vê aqui, alguns com 17% de prêmio de risco, né? Então ele reduziu um pouquinho o risco aqui, como a gente viu, mas teve um aqui, ó, de 19% de prêmio de risco mais o IGPM. Então, realmente, são CRIs muito arrojados aí, high yield ao extremo, né? DRE gerencial. Então a gente verifica que em maio o fundo teve aí a maior receita da história do fundo, né? 50 milhões de reais. Então, o que eu falo é que a receita de correção monetária, né, que acaba pegando ali as inflações de 2 meses anteriores, então pegou março e abril, então pegou uma inflação muito alta de março, né, e teve aí um ajuste muito grande aqui de correção monetária. A tendência é que agora para junho pegue de abril e maio e reduza bastante essa correção monetária aqui para os proventos de junho, tá? Essa é a expectativa por conta do que a gente está vendo aí dentro do cenário inflacionário, né? Receita de FIIs aqui 1,7 milhões, reduziu bastante também com relação a abril, né? Porque teve um recebimento aqui acumulado, né, de alguns meses. E outras receitas que o fundo tem, 611 mil reais, despesas do fundo 5,5 milhões, maior é a taxa de performance aqui, ó, muito alta a taxa de performance do fundo, né? Muito elevada mesmo, onera bastante o cotista, né? E a gente verifica aqui que acaba que a relação aqui de despesa e receita deixa uma margem líquida em torno do fundo ainda, né, de 90%. Resultado em torno de 45 milhões, o fundo distribuiu 39 milhões, fez um
um colchão aí, uma reserva de lucro de 5,7 milhões e mesmo assim distribuiu 1,77 ou R$ 1,77. Bom, continuando aqui, esse aqui é o detalhamento, né, das composições. Então a gente verifica aqui como a correção monetária gerou por cota de resultado a 1,34, R$ 1,34. E aqui a rentabilidade mensal do fundo, né? Então, a rentabilidade nesse mês de maio de 1,5%. Rentabilidade total aqui em relação ao CDI, 166% do CDI. Aqui é a carteira do fundo, então uma carteira bem extensa também, né? Como a gente verifica aqui, multipropriedades, loteamentos. Então, como eu falei, uma carteira com risco bem elevado, né? Apesar de não ter inadimplência, né? Como a gente vê aqui, dificilmente a gente vê inadimplência ali, né? Eu nunca visualizei que uma inadimplência aqui, né, nesse fundo, por exemplo, mas a gente verifica alguns mitigadores de risco aqui e aquele que eu falei lá em cima, né, é o principal. E também tem a questão do segmento, né? Então ele investe aqui em multipropriedades, né, contratos pulverizados que acabam tendo também um fator de risco um pouco maior, né? Então essa carteira aqui, muito extensa carteira, bem diversificada, né? Muitos CRIs realmente. Tem os CRIs corporativos, que são menos arriscados, tem um risco um pouco menor, ele separa aqui inclusive, né? Tem também uma participação relevante. E esses são os fundos de investimento imobiliário do fundo, né? Tem alguns pepinos aqui, né? Que nem o HC ST e o XBXO, que não paga provento nunca por fundo. Esse também nunca vi, o IC loteamentos, também nunca vi pagar provento por fundo, né? Então, não sei porque que o fundo ainda tem na carteira isso, né? Bom, em relação aqui ao portfólio, então o fundo hoje está com 73% da sua carteira alocada em CRIs, 22%, quase 23% em FIIs e 3,6% em caixa, que não é pouca coisa, né? Dentro das subordinações, né, que é aquela questão do risco que a gente viu lá em cima da carteira, por exemplo, que ele adquiriu em maio, mas mesmo assim 56% ainda são da série sênior, né, que tem preferência então na distribuição do fluxo de pagamento, 12% série única também, que tem preferência na distribuição, né, são as primeiras tipos aí de CRIs que tem preferência no recebimento, são esses dois aqui. Então tem um risco um pouco menor, né? Então o risco da carteira em torno de 70% está alocado em CRIs que tem preferência de recebimento, e aquele que tem um risco maior, que é as subordinadas e as mezaninos, né? Em torno de 30%, 32% estão dentro desse fator de risco aqui, né? Dessa subordinação de risco, que não tem preferência na distribuição de rendimento. Então, dentro do escalonamento de recebimento, né, os fluxos de pagamento entram, né, do caixa do fundo e vai enchendo o caixa do fundo. Então, os que têm preferência no recebimento é o única e o sênior, e o subordinado e o mezanino, em caso de inadimplência, né, que não alcance toda a expectativa de recebimento daquele período, né, eles acabam sofrendo dentro do fluxo de pagamento por não ter preferência de recebimento, por isso mesmo ele tem um risco maior dentro dos recebimentos. Em relação às alocações por indexador, 90% estão indexados ao IPCA, e dentro da alocação por segmento também, que é uma das formas de analisar o risco, né? O fundo aí tem 19% dentro de multipropriedade, que tem um risco maior por conta da pulverização dos contratos, mas 41% estão dentro do risco corporativo, né? Que reduz então a questão do risco do fundo, né? Por ter menos contratos, inclusive, e por ser alocado normalmente em grandes empresas, né? Que já tem um fluxo de pagamento e não pega os mutuários da ponta lá, né, dos financiamentos, que é no caso dos loteamentos, das multipropriedades, né? Tem também shoppings aqui, parques temáticos, né? Tem aqui um mix também, escritórios que pega também acaba pegando também a parte corporativa, né? Logístico, então tem uma diversificação também interessante na alocação dos segmentos, tá? Então o fundo não está com uma cara de tão risco assim, né? Já que a subordinação dele, em sua maioria, tem preferência nos pagamentos, e também dentro dos segmentos o corporativo ele sobrepõe sobre, apesar de não ser a maioria absoluta, né, mas sobrepõe sobre os outros segmentos, né, então reduz também o risco do fundo, né. Bom, e aqui tem a questão das obras, né, então 65% dos projetos já estão com obras concluídas, né, 100%.
e 30% estão 100% vendidos, né? Então tem aqui essa relação em relação à alocação da obra, alocação de vendas e o volume financeiro no mercado. O fundo teve aqui um volume de negociação no mês de maio de 168 milhões de reais, 8,4% de valorização da cota, já que ela caiu bastante lá em abril, né? Chegou a estar R$ 95, né? Muitos vendendo aí por conta de um, né? Enfim, usou o caixa do fundo, já começou a fofoca, né? E aí o fundo foi, muitos vendendo a cota desesperadamente, pensando que ia ter alguma questão de inadimplência, né? E o fundo ia ter dificuldade de caixa. E quando foi no mês seguinte, nada disso aconteceu, né? E a cota valorizou aqui em 8,4%. Bom, mais para baixo a gente vê aqui todo o portfólio do fundo, então você pode baixar, fazer essa leitura mais detalhada, né? Você pode ver que cada CRI aqui, questão das operações, a inadimplência acumulada em relação a quem financiou, a quem comprou, né, ali no projeto, né? Não é em relação ao fundo, né? É em relação ali aos financiamentos feitos na compra do projeto ali, dos imóveis, né? Dos mutuários, no caso, e o fundo de reserva também você observa aqui, ó, múltiplo em relação aos fluxos de pagamento, ó, 4,5 pagamentos, 2 pagamentos. Então você vê que todas essas informações que você precisa saber aí, né, qualitativamente, dos imóveis do fundo aí, né, do portfólio do fundo, tá bom? Bom, então é isso, né? Relatório gerencial do fundo HCTR11, fundo DECRI, né? Continua arrojado, né? Nessas aquisições pontuais aí do mês de maio, mas num modo geral a carteira ainda está com um risco um pouco mais baixo do que se imagina, né? Já dos fatores de risco que a gente comentou lá em cima, e o preço, né, já ultrapassou os R$ 110 aí, o preço da cota, né, já se recuperou um pouco aí no mercado, não alcançou os valores, né, anteriores à grande queda que teve no mês de abril, mas já está se recuperando com relação ao valor de mercado, tá bom? Então é isso aí, o fundo HCTR eu não tenho na carteira, né, é um fundo, ao meu ver, de um percentual de risco que a gente tem que ter na carteira, mas eu tenho outros mais também arriscados também, né, da área do segmento de investimentos em CRIs, né, e não me vejo comprando novamente o HCTR, eu já tive ele na carteira até o final de 2020, mas não pretendo comprar o HCTR no momento, né, mas é um FII que você pode aí ter um FII high yield dentro da carteira, né, mas tem que ter estômago para poder ver aí, ler os relatórios, né? Você fica preocupado, mas o fundo não tem histórico de inadimplência, sempre pagou bem. Inclusive em 2020, eu peguei uma época de 2020 que estava pagando superior a 2,20, 2,40, né? Valores bem interessantes. E ainda vendi ele com um ganho de capital muito grande, próximo a R$ 150, né? E o valor patrimonial dele na época era R$ 120, né? Então foi uma oportunidade que eu tive, inclusive, para aumentar minha carteira com ganho de capital que eu obtive na venda deles. Tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do HCTR11, fundo DECRI. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com a gente também nos comentários se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira hoje, tá bom? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo, né? O link aí para você baixar esse relatório, fazer uma leitura mais detalhada da carteira, que é muito extensa, né? E também o link do nosso grupo do Telegram também está na descrição do vídeo para você se inscrever lá, fazer parte aí dessa família também, né? E também compartilhar com outras pessoas os seus conhecimentos, receber também conhecimento de outras pessoas e também do nossa descrição também tem algumas indicações de livros, né? A gente tem lá também na raiz do canal os vídeos que a gente também posta aqui, outros assuntos que a gente posta aqui no canal e também a nossa área de membro, visite lá, ver os benefícios, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.